Nesse vídeo aqui eu quero falar para você sobre como ter uma rotina produtiva e como manter a disciplina para que você tenha essa rotina produtiva todos os dias. Por quê? Por que ter uma rotina produtiva? Para que a gente quer ter isso? Então, são alguns motivos, né? A gente quer poder executar atividades importantes sem ter tanta dificuldade, né? Parece que todos os dias a gente tem uma certa dificuldade, chega no final do dia, a gente não consegue executar aquilo que de fato é importante. A gente também quer diminuir a procrastinação, ou seja, a gente se mantém ocupado durante o dia todo, fazendo um monte de coisas, chega no final do dia a gente não executou aquilo que era importante, porque a gente procrastinou. E não necessariamente você procrastina fazendo coisas que não são de trabalho. Não, você pode se manter ocupado o dia inteiro simplesmente respondendo e-mail. Então, isso também é uma certa procrastinação. E também a gente quer aumentar o sentimento de trabalho cumprido. Sabe quando você chega no final do dia, você executou aquilo que de fato precisava ser executado, e aí você fala, terminei aquilo que precisava terminar. Então, esse sentimento é muito bom, a gente vai falar mais sobre isso e a gente quer aumentar isso. E claro, a gente também quer evoluir e progredir. Evoluir é diferente de progredir, porque quando a gente evolui, significa que a gente aprendeu alguma coisa nova e a gente está aplicando. Então a gente evoluiu, e progredir é simplesmente tomar vários passos e progredir na nossa carreira, na nossa vida. Então vamos falar sobre essa rotina. Essa rotina são em 4 passos. Primeiro deles, toda manhã você seleciona 3 tarefas das mais prioritárias que você tem na sua fila e que você vai se comprometer a finalizar no dia de hoje. Então, de manhã, a primeira coisa que você faz, dá uma olhada na sua lista de tarefas e você vai selecionar 3 que no final do dia vão estar completas. Você tem que se comprometer com você mesmo de que no final do dia essas tarefas vão estar completas. Segunda coisa, reserva tempo no seu calendário para que você consiga executar essas tarefas. Pô, Rafa, mas eu não tenho tempo para executar 3 tarefas. Executa 2. Coloca 1. Coloca 5. Mas dá uma olhada no seu calendário e reserva tempo. Se você tem 3 atividades para serem feitas, vai no seu calendário e reserva 3 horas. Ou reserva meia hora cada uma. Depende do tamanho de cada tarefa. Mas reserva tempo no seu calendário, porque você sabe que quando chegar 1 da tarde, 2 da tarde, você tem que trabalhar nessas tarefas. Terceiro, respeite o tempo que você reservou e de fato trabalhe na tarefa selecionada. Ou seja, na hora que chegar 1 da tarde, na hora que chegar às 3 da tarde, a hora que você reservou para executar a tarefa X, de fato se concentre em executar essa tarefa X. A gente tem o costume de, agora que eu tenho 1 hora livre, 2 horas livre, né, porque você reservou o tempo para trabalhar nessa tarefa, você acaba fazendo outras tarefas, você acaba procrastinando. E procrastinação é exatamente isso. É você falar, vou fazer tal coisa, você acaba fazendo outras coisas. Então, respeite esse tempo. Por último, se as 3 tarefas foram feitas e você ainda tem tempo, vai selecionando mais tarefas da sua lista de acordo com a prioridade. Então, na sua lista de tarefas, você tirou 3 tarefas, tirou 2, tirou 1, chegou no meio do dia, você ainda tem tempo e você tem mais tarefas, pega mais para fazer. O importante aqui é você fazer aquelas 3 tarefas que você determinou lá no começo do dia. Chegou no final do dia, ou chegou no final das tarefas e você ainda tem tempo e tem mais tarefas, aí sim você pega mais. Mas não adianta você, no começo do dia, se comprometer a fazer 5, 10 tarefas, chegar no final do dia se frustrar porque você não conseguiu fazer todas essas tarefas. Beleza? O importante é você determinar quantas tarefas você pode fazer no dia, reservar o tempo, de fato trabalhar nessas tarefas no tempo que você reservou e terminar elas durante o dia. Aí você abre as portas para fazer outras tarefas. Beleza? Para isso, a gente precisa de disciplina. Vamos falar um pouco sobre disciplina? Fazer por instinto versus executar o planejado. Às vezes, a gente tem planejado uma tarefa para ser feita no horário X. Mas o nosso instinto fala pra gente que a gente deveria dar uma lida no e-mail. Será que o nosso instinto está certo? Será que ler o e-mail numa hora dessa
é realmente melhor e mais produtivo, ou seja, é uma tarefa mais importante do que a tarefa que eu reservei lá no começo do dia. Isso porque o nosso instinto, ele vai buscar aquilo que é menos complexo para ser feito. Aquilo que sim é importante, porque ler um e-mail, responder um e-mail, sim é importante, mas talvez não seja mais importante do que executar aquela tarefa. E eu vou mais além. Não é mais importante do que executar aquela tarefa. Mesmo que, quando chegue naquele horário de fazer a tarefa, você acha que a tarefa nem é tão importante assim, ou você fala, eu vou aproveitar o tempo que eu nem consegui tempo para ler meus e-mails, vou aproveitar agora e fazer isso. Não, não faça isso. Você precisa ter disciplina para executar aquilo que foi planejado e deixar o seu instinto entrar na sua cabeça na hora que você estiver planejando. Aí sim você está um passo além. O seu instinto vai planejar, vai fazer parte do seu planejamento, mas você vai seguir o planejado ao longo do dia. Então, ó, se esforce para continuar no planejado. Execute a tarefa no tempo que planejou ao invés de fazer outra coisa. Beleza? Segunda coisa aqui, com relação à disciplina, facilite a criação de hábitos. A gente sabe que criar um hábito é difícil. Por quê? Porque quando você está criando um hábito, você está criando alguma coisa que ainda não existe lá. E hábito é aquilo que você faz sem pensar. Se existe um hábito, um atrito, né? Se você vai criar alguma coisa, vai ter que executar uma certa atividade, uma tarefa dentro daquela atividade, e aquilo é muito complicado, você acaba não fazendo. Tá? Então, eu vou citar um exemplo aqui, por exemplo, de tomar água, bastante água durante o dia, 2, 3 litros de água. Muita gente tem o hábito de ir até a geladeira, toda vez que acaba o copo de água, vai até a geladeira e enche o copo de água de novo, volta para o trabalho. Agora, tem muitas outras pessoas que preferem deixar uma garrafa de água do lado do escritório, do lado da mesa de trabalho, porque aí você está tomando água durante o dia inteiro. Então, esse é um ótimo exemplo para você ver como facilitar um hábito. Ao invés de você ter que ir na geladeira, que é o atrito, aqui nesse exemplo, não, você já deixa uma garrafa de água de 2 litros, por exemplo, do seu lado, e durante o dia você vai tomando isso. Então, facilite a criação de hábito. E elimine hábitos ruins, ou seja, alguns hábitos que você tem no seu dia que você não gostaria de ter, você pode começar a criar alguns atritos. Então, ao contrário da criação de hábitos, onde você quer fazer alguma coisa ser fácil para que você adquira esse hábito, aqui, para eliminar hábitos ruins, você tem que tirar a facilidade das coisas, você tem que criar atritos. E aí, você vai começar a se desprender desses hábitos. Então, vou dar alguns exemplos aqui. Vamos supor que você mexe muito no Instagram, você está no Instagram o tempo todo e você acaba reparando que isso tira muito do seu tempo. O que você pode fazer? Desinstala o aplicativo do Instagram. Quando chega à noite, depois do seu dia de trabalho, você pode instalar o aplicativo de novo e tudo vai estar lá. E aí você volta para o seu Instagram. Mas durante o dia, você vai ver que você vai perder esse hábito de abrir a aplicação porque simplesmente ela não está lá. Você teria que instalar de novo e tal. Então isso acaba criando um atrito, você acaba fazendo menos e com o tempo você elimina esse hábito. Outra coisa aqui que você pode fazer, se você está no seu dia de trabalho e você constantemente recebe notificações, alguém no Instagram que comentou alguma coisa, alguém que mandou um e-mail e chegou uma notificação para você e você acaba tirando o foco, né, da sua atividade, pode deixar o celular num outro quarto ou simplesmente desligar ele. Então você tem que criar um atrito, porque você tem que ligar o celular de novo ou você tem que ir até o outro quarto para ver o que está rolando no celular, beleza? Então são só 2 exemplos, eu tenho certeza que tem algum hábito que você queira eliminar aí, pode pensar em como criar um atrito. Agora, eu vou falar para você sobre a estrutura para você ter uma disciplina. Segura aí, são 4 também. Primeira coisa, entenda como é o método que você quer seguir. Então eu passei aqui a rotina, certo? Então vamos dar uma olhada na rotina de novo. São 4 passos para você ter essa rotina. Então, ó, entenda como que é esse método aí. Esse método são 4 passos, eu tenho que fazer X, Y, Z em tal sequência. Então, entenda isso primeiro. Depois, se esforce conscientemente para continuar no método. Existe uma técnica existe uma...
existe uma técnica de meditação que faz com que você volte ao foco da meditação. Tem que ser alguma coisa consciente, ou seja, se você está meditando e a técnica que você usa da meditação é, por exemplo, reparar na sua respiração, quando você desvia disso, você começa a pensar no seu dia e na verdade você tem que estar pensando na sua respiração, você conscientemente tem que trazer o seu foco de volta para a sua respiração. Isso é só um exemplo do esforço consciente para continuar no método, para continuar naquilo que você está fazendo e como você está fazendo. Então, como que isso aqui é aplicado na rotina? Vamos supor que você está lá fazendo a atividade que você se planejou para fazer à 1 da tarde, às 3 da tarde, e aí você começa a fazer alguma outra coisa. Pega o seu celular, ou você pega e começa a ler e-mail. Você desvia, conscientemente você fala, não, peraí, deixa eu trazer o meu foco aqui de volta para aquilo que eu estou fazendo, seguir o planejamento de acordo com aquilo que eu planejei mesmo. Isso daí é o esforço consciente. Terceiro, identifique o que impacta o seu foco e remova. Então, aquele exemplo de eliminar hábitos ruins, não necessariamente é um hábito ruim, mas pode ser que você tenha uma notificação no seu celular que vai tirar o seu foco. E essa notificação não precisa ser lida por você nesse exato momento. Você não precisa atualizar o seu celular nesse exato momento. Você não precisa responder aquele WhatsApp naquele exato momento. Você pode responder daqui a 1 hora quando você terminar a sua tarefa. Então, identifica aquilo que tira o seu foco da tarefa que você está executando e elimine aquilo. Tá? Então, volte nos exemplos aqui de hábitos ruins, mas de novo, pode até ser que não seja um hábito ruim, mas tira o seu foco. Então, identifique essas coisas que tiram o seu foco e elimina. Evita isso aí. E, por último, repita até ser algo natural, que é a criação de hábito. Então, na medida que você vai todo dia de manhã, executa essa rotina, de novo, essa rotina tem muito a ver com hábito, tem muito a ver com a disciplina. Então, na medida que você repete isso ao longo do tempo, você vai acabar fazendo isso de forma natural. E por que eu falo aqui que vai ser difícil? Porque qualquer criação de hábito é difícil. Isso não necessariamente precisa ser um hábito, mas precisa ser uma rotina. Uma rotina não necessariamente é um hábito, mas dentro da rotina você pode ter hábitos. Né? Eu tenho o hábito de sempre que eu abro o meu computador, eu abro o meu e-mail, eu abro o browser, meu navegador, eu tenho um hábito de fazer isso. Mas isso não necessariamente é a sua rotina, certo? Então, ter um hábito é uma rotina, mas ter uma rotina não necessariamente é ter um hábito. Ter uma rotina é uma sequência de passos que você tem que fazer de forma rotineira, um período de tempo. Então, todo dia de manhã você vai selecionar as 3 tarefas que você vai ter que fazer. Então, isso não precisa ser um hábito. O hábito é como você faz. Aquilo é o que você vai fazer, certo? Então, você vai selecionar as suas tarefas. Ok? Repita isso daí para que isso seja eliminado, né? A dificuldade de fazer essa rotina seja facilitada, tá? E tem uma coisa muito legal com relação à disciplina, que é o quê? Ao executar aquilo que você planejou e vai terminar as suas tarefas de acordo com o seu planejamento, o seu corpo vai produzir dopamina. E dopamina é aquilo que a gente tem quando alguém dá um like numa foto nossa do Instagram, quando alguém fala pra gente que, você se vestiu bem pra festa essa noite. Então, dopamina é quando a gente se sente assegurado, né? E quando a gente entrega aquilo que a gente, nesse contexto aqui, quando a gente entrega aquilo que a gente falou que ia entregar. Então, chegou no final do dia, você falou, vou fazer tais tarefas aqui importantes, chega no final do dia, você de fato fez, você sente com dever cumprido. Isso é muito legal. Isso tem muito a ver com a motivação. Essa satisfação de você ter completado as coisas que você se planejou a fazer, tem uma satisfação. E não se engane, a vida vai acontecer e durante o dia você vai ter que se desviar um pouco do seu planejamento, porque coisas urgentes podem acontecer. Mas na maioria dos dias, isso não vai acontecer. Você não precisa se desviar do seu planejamento, porque nada que você faça, a não ser que você trabalhe no hospital e com urgências sérias, né, de saúde das pessoas, nada vai tirar o seu foco na próxima 1, 2 horas, a não ser que você queira. Beleza? Então, resumão aqui pra gente. Adote uma rotina produtiva, comece com o que você aprendeu aqui hoje e, se necessário, ajuste para o seu dia a dia. Beleza? E
esforce-se até que não seja um esforço, ou seja, crie uma disciplina, beleza? Essa daqui é um resumo. Espero que você tenha gostado disso, que isso de fato tenha ajudado você. Isso me ajuda muito todos os dias para que eu consiga ser uma pessoa produtiva. Peço para que você se inscreva aqui no canal, para que você sempre receba as notificações, né, sobre quando eu posto um vídeo novo. E também me segue lá no Instagram, no Rafael ZH. E falo com você no próximo vídeo.